Canal Crisópolis TV. Estamos aqui no Estádio Municipal José da Silva Caldas, na cidade de Crisópolis, Bahia. Após 7 anos, a seleção de Crisópolis retorna ao Intermunicipal, edição 2023. Dentro do campo se encontra a seleção de Crisópolis, que vai enfrentar a seleção de Ribeira do Pau. Após 7 anos, a seleção de Crisópolis está de volta ao Intermunicipal. E o canal Crisópolis TV vai fazer toda a cobertura desse jogo, interagindo com o torcedor, interagindo com toda a galera. Aí a seleção de Crisópolis se apresentando ao seu torcedor após 7 anos. A seleção está de volta ao Intermunicipal, edição 2023. Aqui na cidade de Crisópolis, é a sua estreia. É o canal Crisópolis TV aqui no Estádio Municipal de Crisópolis. É a estreia da nossa seleção, a seleção de Crisópolis, após 7 anos, retorna ao Intermunicipal. Vai enfrentar também na sua estreia, a seleção de Pombal, Ribeira do Pombal, que também está estreando no Campeonato Intermunicipal, edição 2023. O maior campeonato de futebol amador do mundo. É esse mesmo, o Intermunicipal. E Crisópolis está de volta após 7 anos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o nosso torcedor. Já mostramos imagens do torcedor entrando aí no nosso estádio, na bilheteria do estádio, entrando, e ali no centro do campo a seleção de Crisópolis está ali fazendo a sua pose, ou seja, posando para as fotos, fazendo ali seu álbum de fotos. E tá ali a galera, todo mundo participando desse momento, momento de muita tensão, momento de muita emoção na estreia, no retorno da seleção de Crisópolis ao Intermunicipal, edição 2023. Ali do outro lado também a seleção de Ribeira do Pombal, todo mundo ali abraçado, fazendo aquela corrente de oração. A seleção de Pombal está com o uniforme vermelho, branco e azul. A seleção de Crisópolis com o uniforme laranja e aquele roxo e branco são as cores da seleção de Crisópolis. É o canal Crisópolis TV, seu canal interativo, aqui no Estádio Municipal de Crisópolis. Daqui a pouquinho a bola vai rolar na estreia da seleção de Crisópolis versus Ribeira do Pombal. As duas seleções estão estreando aí no Intermunicipal. Lembrando que hoje é a rodada completa, são 54 seleções que entram em campo a partir das 15 horas na estreia do Campeonato Intermunicipal. O maior campeonato de futebol não profissional, ou seja, a maior competição do campeonato de futebol amador do mundo. O Intermunicipal, o árbitro já está ali, o trio de arbitragem já está ali no centro do campo. Olá meus amigos do canal Crisópolis TV, o seu canal interativo. Mais uma vez estamos aqui no nosso estúdio, batendo aquele papo. Dessa vez a gente vai falar da estreia da nossa seleção no Campeonato Intermunicipal, edição 2023. Aqui do meu lado Gilson, e Gilson esteve ontem no estádio. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em todos os detalhes do jogo de ontem. Não é isso, Gilson? Olá meu amigo, olá meus amigos estão lá do outro lado, mas também ouvindo a gente aqui sempre do canal Crisópolis TV, canal interativo que foi feito especialmente para você. Olha, meu nome é Rui, grande estreia. Desde que se estreia com vitória, o que vale para mim é os 3 pontos. Sim, saldo de gol não é ruim, mas eu quero os 3 pontos a princípio. Valeu, Gilson. Então, Gilson, nós tivemos ontem lá no estádio, a nossa equipe, a equipe do canal Crisópolis TV, marcou presença lá. Eu, Gilson, o Luciano, estava também lá na arquibancada, acompanhando o jogo de ontem. A estreia da nossa seleção no Campeonato Intermunicipal. Após 7 anos, a seleção está de volta aí. São 54 cidades
participando dessa competição que, diga-se de passagem, não é fácil, é uma competição difícil. A maior competição de futebol amador do mundo, o Intermunicipal, e Crisópolis estreou ontem vencendo por 1-0. E Gilson, como disse o Gilson, nada melhor do que estrear com uma vitória, não é isso, Gilson? Gilson, o que você achou da estreia da nossa seleção nesse campeonato intermunicipal, Gilson, na sua estreia? Olha, meu nobre Rui Fernandes, é o seguinte, eu achei o que eu esperava. Um jogo difícil, com um certo nervosismo, a torcida parcialmente dividida, uns apoiam outros observando apenas e outros também só naquele jeito, né? Deixa pra lá. Mas, diga-se de passagem, se alguém merecia ganhar de 3 gols de diferença, não era Pombal, era Crisópolis. Crisópolis fez 1 e perdeu 2 gols muito fácil de fazer. Eles tiveram uma chance no primeiro tempo. E só. Não tiveram chance, não vi o paredão Enéas fazer defesas. Vi a zaga fazendo defesas normais, como qualquer outro jogo. Eu vi muito mais difícil aquele jogo de os Cardeais da Silva, porque tinha Cardeal, Coleira, Canário, Papacapim. Tinha um monte de passarinho jogando tudo junto, né? Então vi isso aí mais difícil. Mas foi um belo jogo, a gente ganhou e volto a dizer, se tinha alguém que era para sair com mais gols, era Crisópolis. Não foi aquele jogo bem agradável. A gente não viu um toque de bola como a gente gostaria de ver. Precisamos de um meia esquerda de qualidade no time. Segundo informações, tá para chegar ou tá por aí, não sei, mas não tinha aquele meia de criatividade. Inclusive, quem jogou com a camisa 10 foi o Turan e que honrou seu compromisso fazendo um gol. Mas precisamos de um meia esquerda com mais qualidade para que o Turan faça aquela linha de volante juntamente com o João Baiano. Isso mesmo, Gilson. Você falou uma coisa interessante, Gilson, com relação a estrear com um certo nervosismo. A gente já esperava uma seleção com esse nervosismo por conta da pressão do nosso torcedor. O torcedor crisopolense, eu quero parabenizar desde já o nosso torcedor, que é um torcedor chato assim, no bom sentido, torcedor que cobra, que quer ver uma seleção fazendo belíssimas jogadas. Sim. Né? Quer ver a seleção trabalhando bem a bola. E assim, o torcedor, ele é muito chato, ele vai lá, ele xinga, ele diz palavrão, mas também quando tem de apoiar, o nosso torcedor também apoia. Mas é assim, é um torcedor chato no bom sentido. Então ele cobra muito. Então os jogadores, Gilson, eles entram com essa certa pressão dentro de campo. Eles vão para o campo com essa pressão da estreia, com a responsabilidade de vencer o jogo e a pressão do torcedor, porque são aí, salvo engano, 2, 3 meses de muita pressão. O torcedor naquela cobrança, naquela coisa, então a pressão é em cima de todo mundo. Então a seleção vencendo por 1-0, para mim não importa o resultado 3, 4, 5, mas que vença o jogo. E venceu por 1-0, para mim o resultado foi ótimo, melhor do que o empate, melhor do que a derrota, porque daqui a pouquinho a gente vai falar das outras seleções, mas essa pressão é normal na estreia, né, Gilson? Lógico, essa pressão, veja só, o jogador, ele já entra com a preocupação, porque é a primeira partida e quer estrear ganhando que está em casa. Ele entra com a preocupação de que a torcida está um pouco imparcial com a seleção. Uns torcem para a seleção com toda a determinação, querendo a vitória, e outros torcem um pouco mais parcialmente, esperando ver se ganhar é bom, se não ganhar vou cobrar, vou criticar, enfim. Tem torcedor no estádio de vários tipos de torcedor. Aquele que é apaixonado pelo futebol, aquele que é apaixonado por a seleção, que ganha, que perca, e aquele que está lá, como diz a história, com a orelha adiante e outra atrás, nem sempre torcendo bem para Crisópolis. Mas o importante é que todos foram educados, tiveram lá fazendo o seu trabalho, torcendo do seu modo. Não vi xingamento em atleta. Se teve alguém que xingou, não foi tanto, mas diga-se de passagem, ganhamos, não convencemos ao torcedor, isso é fato. Não jogou tão bem. Teve vezes que a seleção de Pombal estava com a triangulação, toque de bola mais organizado em campo. Até porque eu vi que eles tinham um cara que criava mais naquela meia canhota ali. E a gente estava faltando esse jogador. Mas
nós estávamos seguros. O Ferreira foi muito inteligente, fechou a casinha, explorou nos contra-ataques, uma coisa que eu não aproveito totalmente, muitos lançamentos e que não foi bem aproveitado. Mas de uma forma ou de outra eles queriam tentar fazer o gol. E a gente viu que a seleção no contra-ataque chegou com facilidade. Verdade. Deu campo a eles e eles foram. Roubaram a bola e vieram no contra-ataque. Segundo tempo, teve 2 contra-ataques, praticamente foi mortal. Pena que o Asamoah perdeu um e, se não me falha, foi o Thuram, perdeu também. Mas a seleção que mereceu sair com 2, 3 gols de diferença, quem foi? Crisópolis. Crisópolis. Então, eu para mim, parabéns a Crisópolis, a seleção e toda a comissão técnica. Todo o esforço foi importante porque vencemos a partida e com certeza vamos ganhar de alguém também fora de casa, viu? Escuta o que eu estou dizendo. Com certeza. Gilson, você falou muito bem, nós tivemos chance de abrir o placar, de ampliar, né? Ampliar o placar, porque nós tivemos uma chance clara de gol com o Asamoah. Ele tinha ali 3 metros à frente do goleiro para chutar e ele preferiu invadir um pouquinho a pequena área. O goleiro foi muito bem em sair, deitou e conseguiu pegar a bola no pé do atacante. Ele tentou, na caída do goleiro, sair, se livrar do goleiro e fazer o gol, botar a bola para o fundo da rede. Na sequência, tivemos aquele susto que Ribeira do Pombal perdeu o gol embaixo da pequena área. O jogador chutou para cima, mas teve a chance do empate. Mas nós tivemos depois, logo em seguida, um outro contra-ataque da nossa seleção, a chance de marcar mais um gol e não marcamos. Então, assim, o segundo tempo, você dizia que viu o Pombal assustar no primeiro tempo, mas Pombal, no finalzinho do jogo, cresceu um pouco. Assustou 2 vezes a nossa seleção. O torcedor ficou até com medo. E eu torcendo ali para que acabasse o jogo com aquele 1-0, porque o que interessava naquele momento eram os 3 pontos. Então a seleção de Crisópolis estreou com vitória dentro de casa. Um jogo, repito, como eu e o colega Gilson a gente está comentando aqui, um jogo tenso, um jogo nervoso, muito nervosismo, mas serviu para o jogador estrear, tirar aquele peso que vinha durante os trabalhos, o torcedor pegando no pé, aquela coisa. Da agora para frente, acredito que o professor Ferreira vai organizar melhor a casa, vai passar uma confiança a mais para esses jogadores, porque acredito que esse resultado vai dar uma confiança a mais para os nossos jogadores. E no próximo domingo nós vamos enfrentar a seleção de Rio Real, que perdeu para a seleção de Tucano também na sua estreia pelo placar de 2-1. Então, Gilson, vamos montar o quebra-cabeça. Vamos falar dessas 4 seleções. Crisópolis vai para Rio Real domingo, com a possibilidade de ganhar o jogo lá em Rio Real. Sim. Ou até mesmo um empate. É de bom tamanho, mas a vitória vai ser muito melhor, a vitória. E a seleção de Tucano vai a Ribeira do Pombal, enfrentar a Ribeira do Pombal. Na semana seguinte, na sequência, Crisópolis vai a Tucano e Pombal vai a Rio Real. Então vai ser esses os confrontos. Aí Crisópolis vai fazer 2 jogos fora de casa, próximo domingo, são 2 domingos seguidos, e vai ter aí 2 jogos dentro de casa e o seu último jogo. Esses jogos aí acredito que é os jogos da classificação, se não se classificar antecipado nesses jogos lá fora, não se engane não. Exatamente. Tudo pode acontecer. Então assim, nós vamos fechar essa primeira fase jogando fora de casa. Nós vamos fechar essa primeira fase. O nosso último jogo é lá em Ribeira do Pombal, porque eles já fizeram o jogo aqui da estreia em casa, então eles vão receber Crisópolis no último jogo dessa primeira fase da competição lá em Ribeira do Pombal. Gilson. Olha, Rui Fernandes, eu diria o seguinte: se já chegar um meia para preencher aquele vazio que ficou no meio campo de armação, o professor, quem sabe ele vai entrar com Thuram e Baiano. É muito interessante que ele faça o seguinte: fecha a casinha, explore eles de contra-ataque. Eles perderam o jogo fora de casa, vão querer mostrar a cerveja dentro de casa, não vão achar moleza. Eu pude ver que o menino Teteu tem muita velocidade e ele pode muito bem ser utilizado lá em Rio Real, se não entrar de primeira, mas que ele entre bem mais antes, viu, professor Ferreira? A opinião de um observador torcedor, porque ele tem muita velocidade. E vamos lá, vamos levantar uma hipótese: Rio Real vai para cima, o setor defensivo está bem fechadinho com a zaga, e o meio campo ali, os volantes, o Thuram e o Baiano vão fazer
ali um quarteto de defensores ali, que Eric pode sair um pouco mais. E o Alisson lá vai ser impressionado, que ele é filho de Rio Real, viu? Ele não jogou bem aqui, mas ele é muito bom jogador. E aqui, para mim, o melhor foi em campo, foi ele, o garotinho Eric. Nosso colega aqui de perto, né? Jogou demais. Então, jogou bem. Vejam bem, provavelmente o Teteu pode ser muito utilizado no contra-ataque, que é rápido. Ele é um homem que deve ser parente de Casimiro, não? Você acha que é parente de Casimiro? Isso, homem elétrico. O Teteu anda muito, né? Ou então é gente daquele Lewis Hamilton, né? Que na Fórmula 1 não tem para ninguém. Então, quem sabe o Teteu pode ser uma boa válvula de escape pela esquerda ali ou pela direita como atacante de lado. E eu estou confiante que Crisópolis vai lá em Rio Real e vai trazer um pontinho. E olha lá se não for mais, viu? Olha lá se a gente não vencer o jogo. É, porque tudo pode acontecer. A gente vai pedir aqui para pausar aqui nas seleções aqui, Crisópolis, o resultado dos jogos, desse jogo de Tucano, venceu Rio Real por 2-1, Tucano estreou dentro de casa, e a vitória da seleção de Crisópolis pelo placar de 1-0. Gilson, falando de destaque, você já entrou nesse detalhe. Para mim também o melhor jogador desse jogo de ontem, o Eric jogou muito. Nosso goleiro é muito bom, mas não teve. Muito bom. Não exigiram dele. Mas interessante a saída de bola do goleiro Enéas. Muito boa. É um lançamento muito preciso. O Enéas, você percebe que ele tem essa qualidade. Então, isso que você colocou aí, o Ferreira fechando bem a sua defesa, organizando bem aquele meio de campo, os atacantes ali prontos esperando o lançamento do Enéas. É uns lançamentos precisos. Ele muita qualidade. Tem uma saída de bola impressionante. Muita qualidade. O goleiro Enéas da seleção de Crisópolis. Então, destaque desse jogo, Eric. Com certeza. Também parabenizar, em especial, todo o torcedor crisopolense que se fez presença. E olha que tinha muita gente lá, né? Dando a sua contribuição, torcendo. Aquela bateria musical lá que estava fazendo uma festa. Então, eu acho que realmente o torcedor volta para casa com o dever cumprido como torcedor e que foi torcer e o time venceu. Isso é gratificante, né? Você vê lá no palco autoridades como lá o prefeito, vereadores lá torcendo, tudo uniformizado, né? Um dos belíssimos camisa 10 do passado, o Lorival Faustino, né? Lá no palco, olhando. Eu falei, até brinquei com ele, hein, Lourão? Se fosse há 35 anos atrás, você estava aí com a camisa 10, né? Ele falou, não, no meu tempo, não sei o que. Ele disse, conversou, muito inteligente, Louro. Era um belo camisa 10. Ô Gilson, no início do nosso bate-papo, nós temos imagens do torcedor na bilheteria do estádio. Temos imagem do torcedor na arquibancada, imagem do momento do gol, a vibração do torcedor. E uma coisa que me chamou a atenção, aquele torcedor que estava ali durante todo o trabalho de treinamento, os amistosos, ali cobrando, ali em cima, aquela pressão em cima dos jogadores. Eu achei uma coisa muito interessante porque houve uma distribuição de camisas para o torcedor. Foi muito interessante. Isso realmente é então, essa distribuição de camisa para o torcedor, aquele torcedor chato no bom sentido, que quer o melhor que quer o melhor que ganhe para a seleção. Ele quer que ganhe. Você via, cara, a alegria do torcedor ali na fila, pegando a camisa, vestindo a camisa para torcer pela nossa seleção. Então, assim, foi uma coisa muito legal, muito interessante, muito importante essa estreia com vitória. Então, Gilson, a gente tem que parabenizar muito o torcedor. A nossa equipe ficou o tempo todo ali focando também no torcedor, além dos lances, desses lances, e a gente está mostrando nesse bate-papo aqui no estúdio do canal Crisópolis TV, essas imagens do jogo, alguns lances da seleção, também focando ali no nosso torcedor. E uma coisa que me chamou a atenção, viu, Gilson? O prefeito marcou presença. O prefeito de Ribeira do Pombal também estava aqui em Crisópolis. Estava também aí, né? Estava aqui também. O prefeito Leandro Dantas fez questão de ir até o vestiário, conversar com os jogadores, dar aquela força, né, Gilson? Aquela força, aquela sustentabilidade ao atleta que está ainda, né? Lá. Ele realmente... Olha, o Leandro, ele é diferente.
Ele no Campeonato Rural foi em todos os jogos, um ou dois que ele teve motivo suficiente para deixar, né, para fazer viagem necessária, ele não estava presente, mas sempre acompanha, sempre se faz presente. É um cara muito moderno nesse aspecto aí, ele é nota 1000 também. Além de trabalhar bastante, ele é um cara que aparece lá no campo, dando essa contribuição. E aqui parabenizar a comissão organizadora do evento, né? O nosso amigo conterrâneo da imprensa local, o Atalmiro Dantas, também batalhando, fazendo seus vídeos, imagens, dando aquele empurrãozinho para que essa parte de tecnologia seja distribuída e com maior eficiência para que possamos ver e rever o que aconteceu nos Jogos do Intermunicipal 2023. Em especial aqui em casa, onde a gente estreou com vitória. Exatamente. Ô Gilson, esse bate-papo aqui para você que está nos assistindo é apenas para a gente mostrar, falar um pouco, né, da estreia da seleção, mostrar lances do torcedor chegando ao estádio, lances do jogo. Enfim, a gente fica muito feliz, muito alegre em a seleção estar participando desse campeonato intermunicipal. São 7 anos, 7 anos sem participar dessa competição. Muitas cidades com dificuldade de participar do Intermunicipal, e Crisópolis, juntamente aí com esse esforço do gestor, o prefeito Leandro Dantas, a diretoria do esporte, essa parceria com a Liga Desportiva também, o senhor Quitinho, né? Isso daí, para nós é muito gratificante, porque nós temos uma cidade pequena, mas que o povo gosta muito do esporte, em especial o futebol. Então você viu ontem casa cheia, o estádio lotado, grande público para assistir a seleção estrear com vitória nesse campeonato intermunicipal. Então, Crisópolis estreia bem no campeonato, Rio Real, que é o nosso próximo adversário, estreia mal e vai entrar com a pressão, vai receber Crisópolis sob pressão. Não tenha dúvida disso. Sob pressão, a pressão por vai quê? ser grande, sim. Porque ela vai em busca da vitória, precisa da vitória, e aí tomara que Crisópolis entre com uma estratégia boa e que essa estratégia dê certo para que possamos arrancar mais 3 pontos nesse início de competição. Olha, Rui, uma coisa que eu quero aqui mais uma vez parabenizar a nossa Crisópolis é o seguinte: a Cajutiba não está, a Porá não está, Esplanada também não está, Olindina não está, Inhambupe não está, Cipó, Nova Açores. Olha quantas cidades por perto que não estão, mas Crisópolis está de novo na competição do Intermunicipal. A gente já teve aqui em outras competições que a gente chegou à 3ª colocação. Eram outros tempos? Pode ser. Mas o importante é você entrar na briga pelo seu objetivo. Consequentemente, você vai conquistando aos poucos. Ganhar de 6, ganhar de 5, como foi Simões Filho com Lauro de Freitas, é bom ganhar de 5, sim. Bom é a sequência de vitória, meu amigo. Eu vou saber se Lauro de Freitas não vai classificar e deixar Simões Filho sem classificar. Tudo pode acontecer, mas estrear com vitória é fundamental. E a sequência de jogos com vitória, isso é fantástico, né? E tem outro detalhe, viu, Gilson? Havia muitos boatos que a seleção de Crisópolis ia perder, que Pombal ia vencer, e na verdade ninguém aqui conhece as outras seleções. A gente está acompanhando o trabalho da nossa seleção, temos mais ou menos uma base como é que está a nossa seleção, mas não sabemos se realmente a seleção de Rio Real é uma seleção que está melhor em conjunto, em termos de atletas, não conhecemos do que Crisópolis. Então a gente não sabe se a única seleção. A gente não sabe se a seleção de Tucano, se ela é uma seleção superior à seleção de Crisópolis, porque venceu o Rio Real. Então a gente não sabe, a gente só vai saber após o resultado do jogo. Isso, a única coisa que eu sei que tem bom de Tucano, o atacante Elvis está lá. Elvis. Né? A Elvis é um definidor de partidas. Ele não costuma perder tantos gols, mas no Municipal aqui ele andou perdendo uns golzinhos aí também. Ou seja, ele não está mais com essa bola toda. Porque a idade chega para todos, né? Mas é um atacante que merece muito cuidado. Então, o que eu sei das outras das 3 seleções que são nossas adversárias é de Elvis, que é um definidor de partidas e que está lá em Tucano. E o mais, a gente não sabe. Diga-se de passagem, nenhuma prefeitura está com essa bola cheia para investir tanto nessas competições na nossa região por aqui, acredito eu. Mas o que a gente conhece é a nossa cidade
E a gente viu o esforço do pessoal da direção esportiva. E aí, parabéns a todos eles, né? Que Com estão certeza. engajados nesse projeto aí para fazer o melhor e quem sabe até pelo preço menor. E olha só, Gilson, mas é exatamente isso que a gente está tentando passar para o nosso torcedor, as pessoas que estão nos assistindo. Nós não sabemos o nível das outras seleções, então a gente não pode dizer a Crisópolis, igual eu ouvi muitos boatos durante a semana, que Crisópolis ia perder, que Ribeira do Pombal ia ganhar aqui dentro, que ia dar goleada, não sei o quê. E até então eu não vi nenhuma superioridade da seleção de Ribeira do Pombal com relação à nossa seleção. Então a gente vai torcer muito que a nossa seleção ganhe esse jogo de domingo lá no Rio Real. No domingo sequente, no próximo domingo, após o jogo contra Rio Real, vamos torcer que Crisópolis tenha um bom resultado lá na cidade de Tucano, porque aí nós vamos receber 2 jogos, 2 domingos seguidos aqui em casa. Então aí, meus amigos, nós conseguindo pelo menos um resultado positivo lá fora, um empate, uma vitória, ou 2 vitórias, para nós aqui, para esses 2 últimos jogos dentro de casa, vai ser um conforto para o nosso torcedor, para a nossa seleção, e a motivação é outra para você lutar, Não tenha dúvida. lutar para ficar em primeiro desse grupo, porque quem fica em primeiro suas vantagens, nessa né? primeira fase, quem fica em primeiro do grupo tem as suas vantagens, viu, Gilson? Olha, veja bem, uma boa opção para nós seria Pombal vencer Tucano. Ambos com 3 pontos e a gente ganhar deles, ou empate. O empate nós estamos na frente. E vem a sequência de jogos e que venha vitórias para Crisópolis, né? Vamos ver o que vai acontecer. Pois é, Gilson. Então a gente vai finalizar o nosso Sim. bate-papo. Faço minhas suas palavras que os resultados das seleções que vão se enfrentar, Tucano e Ribeira do Pombal, sejam resultados que venham a favorecer a nossa seleção, que Crisópolis faça um bom jogo contra Rio Real, que vença o jogo lá na cidade de Rio Real. E para a gente também, antes de finalizar a nossa programação, esse bate-papo, quero dizer a você que está assistindo o nosso canal, que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o joinha, aquele like, assine, ative o sininho, tá bom? Para a gente continuar a cada dia mais trazendo conteúdo, melhorando o nosso trabalho. E também lembrar você que no próximo domingo a equipe do canal Crisópolis TV vai estar presente lá na cidade de Rio Real. Nós vamos acompanhar a nossa seleção, vamos acompanhar os lances do jogo, vamos conversar com o torcedor, vamos estar bem próximo ali, dando esse apoio, esse suporte de perto, acompanhando a nossa seleção lá na cidade de Rio Real, viu, Gilson? Maravilha, estamos juntos. Pois é, eu fico feliz pelo trabalho que a gente vem fazendo. Estamos nos esforçando para fazer o melhor, na melhor forma possível. Ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos em forma de aprendizado, buscando o melhor. E a gente vai sempre fazer da melhor forma possível para que nós possamos nos desenvolver de uma maneira justa e que cada um viva a sua vida do melhor modo possível. É muito interessante fazer o trabalho com honestidade, com dignidade, sem querer fazer nada mais, nada menos do que a sua obrigação. E a nossa obrigação aqui, a nossa meta é fazer as nossas divulgações do esporte, de modo geral aqui, do nosso lado cultural também, né? Precisamos agir mais rápido com os acontecimentos, precisamos ver mais algo importante para colocar no canal, mas aos poucos Deus vai nos dando força e inteligência para que nós possamos assim tocar nosso barco para frente da melhor maneira possível. Eu vou ficando por aqui e agradeço mais uma vez a Deus por tudo que vem nos acontecendo e é vida que segue, dias melhores virão. Canal Crisópolis TV, o canal interativo que foi feito especialmente para você. Tamo juntos! Valeu, Gilson. Eu também vou ficando por aqui, galera. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, ative o sininho, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe com os amigos, com as famílias. E olha só, vamos estar na cidade de Rio Real, acompanhando a nossa seleção em mais um jogo pelo campeonato, a primeira fase do campeonato intermunicipal, edição 2023. Canal Crisópolis TV, o seu canal interativo.